Mas eu queria voltar um pouco no tempo e queria falar sobre a direita no Brasil, Andreasa. Dá uma linha do tempo dessa Ai, direita resumida de lá até aqui, cara. Onde a gente tá? Porque a direita hoje virou sinônimo de bolsonarismo e não é, né? Nunca foi. E hoje eu vejo que todo mundo que é direita tá sendo empurrado pra extrema direita, né? É aquilo que você falou. E com o bolsonarismo, quem era direita tá sendo empurrado pra centro-esquerda ou esquerda, né? a linha do tempo da direita. Do conservadorismo, da Você tem, direita. você tem uma direita clássica que, vamos lá, que tem a ver com os primórdios da Que República. vem do café, dos Tem um aspecto rural, exato. talvez. Ela se torna urbana, é, e aí você tem o DN, tem uma direita conservadora que hoje inexiste, do ponto de vista de representação política, que tem a ver com o fim do PFL, né? Se você pensar na linha do tempo, Arena, PDS, O Frente PMDB Liberal. era O PMDB era a oposição, digamos o assim, o MDB, né? MDB, né, É. no período ditatorial. Então tem uma direita ligada ao PFL, cujo principal representante hoje é o Ronaldo Caiado. O Caiado foi o candidato. Foi candidato em 1989. Ele participa daquela eleição icônica que o Collor ganha. Ele está naqueles Quem tá debates. lá? O Brizola tá Tá lá? maravilhoso. Brizola, Maluf. Nossa, que coisa Brizola, maravilhosa. Maluf. Só o Collor não participava dos debates. Brizola, Maluf, Lula, Ronaldo Caiado, Ulisses Guimarães, Uli- Aureliano Chaves. Nossa, cara. Era muito representativo do Brasil redemocratizado e pós-Constituição É. de 88. O Ronaldo Caiado, sem fazer entrar em mérito, ele é um representante dessa velha direita ligada à propriedade privada, à Sim. defesa, ligada ao movimento ruralista, esse Ronaldo Caiado. É, e aí, o PF, a gente chega a um momento em que o PFL acaba, né? Vira o DEM, e aí vai se desconfigurando, surge até o surgimento do União Brasil. Então, isso perdeu essa representação. E teve um determinado momento, nos anos 90, em que a direita inexistia no Brasil, pelo menos do ponto de vista de representação política significativa, a ponto mesmo de todo mundo considerar a direita o PSDB. É. Que é um partido social-democrata e que seria um partido de centro-esquerda. Ninguém nega isso, certo? Com uns mais liberais, outros menos, o José Serra, por exemplo, mais à esquerda, Mas nesse a figura do Fernando Henrique, né? É o muito Fernando essa do Henrique, isso, centro-esquerda, né? centro-esquerda. Mas vejam, o PT, a ascensão do PT, ocupando o espaço da esquerda, empurra. Veja como as coisas se repetem, né? Empurra É. todo mundo para a direita. É quando surge o Geraldo Alckmin fascista, Verdade. radical, religioso. Então, esse era o lugar, portanto, não lugar da direita nos anos 90. E aí começa o movimento, preciso falar do Olavo de Carvalho, certo? Que é muito importante nesse momento. Porque a direita era meio clandestina, ela não tinha muito menos existência. Alguém se assumia de direita nessa Era época? muito É difícil, difícil, né? Eu não muito lembro. difícil. Então, assim, no meados dos anos 90, tem um marco muito importante para essa nova direita brasileira, que é o lançamento do Imbecil Coletivo, Perfeito. livro do Olavo. Esse Muda, livro, muda, muda tudo mesmo. esse livro é um divisor de águas. Ele foi muito importante na minha vida. É, eu li na época Esse também. livro é de 96, se eu não me engano. Eu É, li um eu pouco depois. eu tava no colégio ainda, me Um pouco não, preparando bem depois. me preparando para. É por ali, tá? Me Tá. preparando para entrar na faculdade. Esse livro fez muito a minha cabeça. Porque, além de tudo, apresentava autores. A direita brasileira, ela é muito propensa à teoria. O próprio Olavo, né? Propenso a teorias da conspiração e disseminação de movimentos conspirativos. Mas o ponto de partida é real. Você não. Parte de uma base Parte de. real. Você não tinha na academia, no movimento editorial e mesmo nos jornais, nos espaços de debate, você não tinha representação à direita.
Era muito difícil ter acesso à bibliografia de autores de direita, pensadores conservadores. Era muito difícil no Brasil. Então, o Olavo é um marco deflagrador de uma quebra de uma quebra de status, né? Que o Olavo lança esse livro, é um livro que vai para o combate, é um livro provocador, é um livro que bota o dedo na ferida, cita o nome das pessoas, que é uma coisa que não havia. Esse livro fez muito a minha cabeça. Eu falei, caraca, esse cara que eu não conhecia, eu era jovem, eu só queria saber de jogar bola, mas eu não procurava informações. Esse cara tem uma coisa nova. E o Olavo apresentava muita bibliografia, trazia muitos novos autores, novos pensadores. Então, a partir do Olavo, e eu nunca fiz parte disso, porque eu nunca fui aluno do Olavo e tal, mas começa a surgir estudantes, né, grupos interessados, estudantes. O Imbecil Coletivo fez grande sucesso. Então, a partir dali, e a gente está falando de final dos anos 90, depois o Olavo vai para os Estados Unidos, cria aquele podcast que ele tinha, o True Outspeak, que também é muito importante na história. É muito importante o True Outspeak. O Olavo surge como digamos assim, uma forma intelectual de representação da direita. Um canalizador de um, sei lá, um espírito do tempo, talvez. Um baita texto, escrevia muito bem. Mas tinha um zeitgeist meio pronto para uma figura como ele surgir, eu acho. Né? Uma demanda reprimida, não talvez tinha? Fosse inevitável. E o Olavo era muito inteligente, um texto brilhante e com momentos de grande inspiração. Mas ele não era despirocado naquela época, naquele começo já, ou era? De xingamento, de apelido, eu acho que feto na Pepsi. Eu acho que Olavo, com o tempo, eu acho que Olavo, com o tempo, foi picado pela mosca azul do poder. Então, para mim... ego? O ego, você acha que... Para mim, Olavo traiu. Entendi. Porque... Ao que ele escrevia, inclusive. Isso. Porque o Olavo foi muito importante para minha formação individual pelo estímulo da dedicação individual. Você é um indivíduo. Não se deixe seduzir pelo poder. Olavo, aliás, o Imbecil Coletivo e o Mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, que foi um livro que eu editei, certo? Organizado pelo Felipe Moura Brasil. O fundamento desses livros é... questionar. Não, em resumo, não seja o intelectual do sistema. Não sirva ao poder. Esteja parte disso, se exercite intelecto. Participe do debate público, sim, mas não se entregue. E eu vi muita gente ligado a Olavo que embarcou no governo Bolsonaro na primeira carroça que passou. Assim, pro primeiro carro que apareceu, eu vou. Isso é uma traição daquilo que o Olavo dizia. E acho que ele gostou da ideia de ser o guru de Bolsonaro, de ser o cara que indicava ministros. Ele dizia, não indiquei ninguém, mas... Sabe, ele gostou disso. E acho que... O Felipe G. Martins é um dos caras que era muito ligado a ele, né? O Felipe Martins foi muito próximo do Olavo, aluno do Olavo. Então, eu acho que muita gente diz... Eu não acho que o Bolsonaro era um olavista. Acho que pessoas... Nunca leu. Então. Nem os filhos, nunca leram. Exatamente. Acho que pessoas levavam não que tivesse de ler Olavo, mas Olavo foi um legitimador intelectual do bolsonarismo e gostou disso. O bolsonarismo precisava de um lastro. Vilela, quando o Felipe me procurou com o projeto do livro do Olavo, do Mínimo... O Felipe Moura. Felipe Moura Brasil? Não, o outro Felipe. Não. Felipe Moura Brasil era 2012. O livro foi lançado em 2013. As coisas vieram mais ou menos próximas, mas o livro está programado para 2013. Estou falando o Mínimo. O Mínimo. De 2012 para 2013 coincidiu com as jornadas de junho, né? Mas, assim, foi coincidência. O livro já estava programado desde... Então... teve ainda todo essa propaganda, por isso que ele estourou, né? Ele estouraria de qualquer... Mas ele entrou na época certa, né? Numa janela... Mas é porque havia o cansaço com o esquema lulista. Havia um fastio, né? Era uma questão de mercado até, né? As pessoas não...
as pessoas estavam há muitos anos sob governo petista. Então elas estavam procurando alternativas. Como é que sai disso, né? Então havia um mercado a ser explorado. Total. Mas no caso do mínimo, o que eu quero dizer é o seguinte: em 2013, quando esse livro sai, não existia Jair Bolsonaro, Vilela. 2013, quem era Bolsonaro em 2013? Ele era um deputado federal do Rio de Janeiro, eleito em 2010 com algo como 120 mil votos. Ele era o representante dos militares e era um cara que ninguém levava a sério, Bolsonaro. Em 2010 era isso. Em 2013 vem o mínimo, então não existia. Assim, Bolsonaro não existia. Aliás, quando sai o mínimo, não existia a direita competitiva eleitoralmente no Brasil. Só que aí vem 2014 e aí tem que muda? Tem a Lava Jato, importante, né? A coisa do combate à corrupção, e tem o cansaço normal. Você tá dentro de um esquema de poder. O pessoal comprou essa ideia que você falou dele ser antissistema. Ele não faz parte disso. Como que ele conseguiu vender essa imagem, né? Aí em 2014, ele sai de 100 e poucos mil votos para 500 mil. E é o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. Então, é tudo muito rápido. Qual é a relação do Olavo com isso? O livro foi importante para isso. Eu acho que o livro foi importante, claro. Considerando o fato de ele falar para uma, entre aspas, elite, certo? Mas o fenômeno Olavo e o fenômeno bolsonarista aconteceriam independentemente do livro. Isso que eu quero, que eu quero dizer. Porque o livro, por mais que ele tenha vendeu, sei lá quanto, vendeu 300 mil exemplares, se você pensar em termos de proporção, não é nada. Não, né? mas quem ele foi quem leu e quem transmitiu essas ideias à frente, certo ou errado, né? Então, assim, ali a coisa acelera muito, né? A gente não tinha movimento político à direita. E de repente, porque foi de repente, o Bolsonaro atropela. Você vê que não tinha nenhum partido. Né? Bolsonaro nem é um. Ao contrário, Bolsonaro é um sujeito autoritário que odeia partido político. O partido político é um trampolim. É um entrave para ele. E é um trampolim. Você precisa ter um. Então é como o Pablo Marçal. Qual partido eu posso ser candidato? E ele não era privatizador, ele era, né? Ele tinha uma visão totalmente contrária, eleitor né? de Lula também no passado. Então, a questão do fio da direita, né? Em determinado momento, a direita que inexistia e que estava procurando uma figura, né? Para representar. Ela vira Bolsonaro. Qual era a outra opção? Tinham outras opções? Bom, em 2018, o candidato do sistema, entre aspas, tinha o Haddad, do PT, e o Alckmin. Era a reprodução do esquema PT-PSDB tradicional. Só que surge essa figura. Mas o Alckmin não conseguia mimetizar essa figura, porque ele já estava contaminado com a... E governador de São Paulo, já tinha sido candidato em 2006, tinha um desgaste. Então, assim, a direita sai da inexistência, em termos de representação, né? Da inexistência, e aí como ela tinha parcos fundamentos, como ela tinha pouca base, ela sai da inexistência para se converter em Jair Bolsonaro. Aliás, o próprio Olavo disse, e não estava errado, né? A direita é Bolsonaro, não tem existência sem Bolsonaro, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, isso comunica muito sobre a qualidade da direita que a gente tem, né? É uma direita personalista, é uma direita que não tem raiz, é uma direita que depende do apontamento de Jair Bolsonaro, sobre quem será o candidato nesse período aqui todo do bolsonarismo. O que você... Nem sei se seria bom plantar alguma coisa, né? Mas, assim, objetivamente, o que você plantou, assim, em termos de direita? Além de representantes que mimetizam ou tentam reproduzir, emular Jair Bolsonaro. O que você tem o aí? efeito Marçal é um pouco isso, né? Que aconteceu em São Paulo. Ele pegou a essência do Bolsonaro e colocou 10 vezes mais, né, o que o Bolsonaro acusa o Bolsonaro de deixar para trás ou abandonar. Ele pegou toda essa coisa lá da raiz, o bolsonarismo raiz, e apostou a se lá. Na religião, no empreendedorismo, no tudo. Então ele desafiou o esquema. Exatamente. Em que Bolsonaro tinha um candidato, que era o prefeito Ricardo Nunes. E que ele ficou esperando ver o que ia acontecer.